tema do programa de hoje é Novembro Azul, né? Falar um pouco sobre a campanha do Novembro Azul, uma campanha de conscientização muito importante, e o mês de novembro, com a cor azul, foram os escolhidos então para encabeçar essa campanha. Essa campanha do Novembro Azul tem aí uma história que, falando um pouquinho da origem dela, né? Nasceu para conscientização do câncer de próstata, né? Doença que acaba acometendo muitos homens no Brasil e no mundo. Surgiu em 1999 na Austrália, com um grupo de amigos que decidiram deixar naquela época o bigode crescer a fim de chamar atenção para a saúde masculina. O grupo realizava ações e o que arrecadava era doado para instituições de caridade. E esse movimento aumentou, foi fazendo muito sucesso, se expandindo, e outras pessoas começaram a entrar nessa onda e também chamar a atenção para a saúde do homem. E aí virou Novembro Sem Barbear, para chamar atenção para isso, né? E aqui no Brasil, a campanha Novembro Azul foi trazida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. E começou então essa campanha, né, aqui no Brasil, por esse Instituto Lado a Lado pela Vida, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, para conscientizar realmente a importância da saúde, né, do homem, principalmente a respeito do câncer de próstata, que infelizmente os números são ainda muito elevados com relação a essa doença, né? São cerca aí de 65 mil diagnósticos por ano, 65 mil diagnósticos por ano que são realizados aqui no Brasil. E o número de mortes também é um tanto quanto elevado. O último número aqui de mortes, em 2019, cerca aí de 16 mil pessoas, né, arredondando o número, cerca de 16 mil pessoas morreram em 2019. Então veja que esses números são muito altos, né? E o trabalho da campanha do Novembro Azul justamente é conscientizar para que os homens possam buscar a prevenção, entender melhor sobre as doenças, não só sobre o câncer de próstata, tanto que o Novembro Azul agora, como desafio aí para os próximos anos, é promover também a saúde de modo geral para o homem, né? Que ainda hoje, por mais que já esteja muito melhor, né, a busca por um médico, a busca pelo auxílio, a busca pelos exames de prevenção, ainda assim há uma certa resistência, principalmente por parte dos homens, em buscar auxílio, né, quando estão doentes ou demoram para perceber que estão ruins, porque vão levando aquilo achando que não é nada, ou tem receio de ir no médico, tem preconceito dependendo de ir no médico, enfim. Então essa campanha do Novembro Azul vem para conscientizar, né, não só sobre o câncer de próstata, mas também sobre outras doenças que os homens são acometidos, né? Homens, mulheres, eu falo sempre, né, é importante buscar o auxílio, né? Não deixe com que algo que está incomodando fique grande, não deixe com que algo que está lhe fazendo mal fique por muito tempo, busque ajuda, né? Vá atrás, procure um médico, procure o seu psicólogo, terapeuta, psiquiatra, dependendo, né, do que você estiver passando no momento da sua vida, mas não vá deixando, porque quanto mais tempo demora, mais difícil depois vai ficar, né? O câncer principalmente, quanto mais tardio ele é descoberto, mais difícil é os cuidados a serem realizados. No Brasil, né, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, né? Ele só fica atrás do câncer de pele não melanoma, né? Só fica atrás do câncer de pele, porém, em números absolutos, se for considerar, né, todos os tipos de câncer em ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. Então, o câncer de próstata, em números absolutos, independente do sexo, é o segundo tipo de câncer que mais acontece no Brasil. E nos homens, tem o câncer de pele também, que os cuidados são muito necessários, né? A pessoa fica muito exposta à radiação do sol, enfim, dentre outros componentes que podem potencializar, né, o desenvolvimento do câncer. E aí tem o câncer de próstata também. A próstata, né, uma glândula, só o homem possui,
fica localizado ali na parte de baixo do abdômen, um órgão bem pequenininho, mas que pode dar muito trabalho, né? Principalmente quando se desenvolve um câncer. Algumas coisas, né, que podem aumentar esse risco, o risco do câncer de próstata. Uma delas, principalmente, é a própria idade. Então, com o passar do tempo, nós vamos ficando mais velhos e o nosso corpo vai aumentando naturalmente o risco de desenvolver doenças, principalmente com relação ao câncer de próstata. Então, a idade é um fator muito importante. Tem alguns números que mostram que após os 45, após os 50 anos de idade, é uma idade aí de risco. Então, se pede realmente que faça os acompanhamentos com grande constância, né, nos médicos, os exames, enfim, anual, semestral. O seu médico vai dizer de quanto em quanto tempo você precisa fazer os acompanhamentos, não só do câncer de próstata, mas os exames de sangue, o exame do coração, exame do pulmão, do seu corpo como um todo, né? Vá no médico e ele vai te direcionar para o melhor caminho, né? Não precisa ter preconceito. Ah, não tenho nada, por que eu vou no médico, né? Justamente para não ter nada lá na frente. Então, olha, hoje eu estou legal, não sinto nenhum desconforto. Vá lá no seu médico, marque a sua consulta, e seu médico vai perguntar: por que você está aqui? Aí você não vai ter nenhum sintoma aparente, mas você vai falar para o seu médico: olha, porque eu quero fazer um check-up, eu estou numa idade de risco, gostaria de fazer exames, coração, pulmão, próstata, enfim, tudo que for necessário, né? Ou outro exame que o senhor aconselhar, né? O médico ele estudou muito e tem muita experiência para aconselhar. Então, compartilhe com o seu médico, mesmo que você não tenha nenhum sintoma aparente, é muito importante fazer o cuidado preventivo. Até porque, com isso, caso em algum momento da sua vida apareça uma doença ou câncer, você vai diagnosticar no início, porque se você faz isso constantemente, a chance de encontrar algo no início é muito maior, ou de não encontrar nada também é muito grande, né? A gente torce para que ninguém encontre nada, mas faz parte da vida a doença, né? Então, se você conseguir identificá-la logo no início, a chance do tratamento aumentar o seu êxito também é muito maior. Outro fator de risco, né, do câncer de próstata é quando já tem histórico na família, por exemplo, pai, irmão, tio, avô, né, quando você já tem um histórico dentro da família, isso pode refletir nos seus fatores genéticos, né? Aí o cuidado aumenta mais ainda. Então, se você já tem histórico na família, busque fazer os seus exames. É mais uma coisinha que você vai falar lá para o seu médico. Fala: olha, eu estou bem agora, não estou sentindo nada, mas eu tenho esses e esses casos aqui na minha família. O senhor aconselha eu fazer exame agora? Não? Então compartilhe com o seu médico. Às vezes essa informação para nós, ela não significa muita coisa, né? Mas para o médico que está ali na sua frente, significa muito. Compartilhe com ele, compartilhe um pouco desse histórico, porque é um fator de risco. Então, o fator genético é um fator de risco elevado. Então, soma-se, por exemplo, a idade, mais um fator de histórico familiar, olha como o risco vai aumentando, né? Então, o cuidado é sempre bem-vindo nessas horas, né? Um outro fator de risco, excesso de gordura corporal também pode aumentar aí, a chance do câncer de próstata avançado, né? Então, a gordura corporal, não só para o câncer de próstata, né, mas para outras doenças, ela pode gerar diversos males, né, tanto para o coração quanto para o corpo, de modo geral, e não é saudável. Então, o excesso de gordura nunca é bem-vindo, né? Então, isso pode acarretar doenças. É claro, cada indivíduo vai olhar para si e entender se está em excesso, se não está. O médico vai falar se está saudável, se não está saudável. Então, você precisa entender o funcionamento do seu corpo. Você precisa entender como ele está processando a quantidade de gordura, o quanto você está ingerindo de alimentos saudáveis, o quanto você está ingerindo de bebidas, o quanto você está ingerindo de cigarro, de drogas, enfim, às vezes de produtos químicos que você acaba manuseando no seu dia a dia. Então, tudo isso vai influenciar na sua saúde, né? E com relação ao câncer aqui também pode ser um aumento de risco. Tem também alguns produtos, né, que podem ser mais prejudiciais à saúde, né? Então, pessoas que trabalham com produtos químicos, como eu disse, em ambientes, né, de certa forma, cheio de fuligem,
cheio de fumaça. Também é interessante fazer esse acompanhamento com mais frequência, não só pelo câncer de próstata, mas também pulmão e outras áreas do corpo que podem ser afetadas nesse momento. A doença, né, o próprio câncer de próstata, no seu início, ele tem uma evolução quieta, silenciosa, assintomática. Então pode ser que você demore para ter sintoma, né? E quando o sintoma chegar, quer dizer que realmente o câncer ali ele já está numa fase mais desenvolvida. Daí a importância dos exames preventivos, para que seja diagnosticado no início, mesmo sem o desconforto da dor, mesmo sem o desconforto de alguns sintomas aqui que eu vou compartilhar com você. Mas é importante por conta disso, né? Porque na hora que já estiver doendo demais, quer dizer também que o câncer ali, que o tumor já está desenvolvido. Mas vamos lá, alguns possíveis sintomas, né? Claro que sempre que eu falo de sintomas aqui, é a fim de elucidar. Quem vai realmente dar o diagnóstico é o seu médico, só ele é que tem condições e capacidades de fazer isso, né? Nem eu e nem você aí vai se diagnosticar, simplesmente para observar, para refletir e se houver a necessidade, como nós estamos falando aqui, buscar o seu médico e ele vai dar o seu diagnóstico a respeito de um conjunto de fatores, né? Então não é só um sintoma que vai dizer que você tem ou não um câncer, não um sintoma que vai dizer se você tem ou não uma doença. Então, é um conjunto de fatores, precisa lá dos exames laboratoriais, enfim, toda ali uma análise clínica para chegar na conclusão do diagnóstico. Mas algumas coisas possíveis que geram, né, no câncer de próstata, né? Dorócia, dores ao urinar, né? Dor ao urinar, muitas pessoas têm e não necessariamente câncer de próstata, né? Então é muito comum você ter uma infecção de urina, enfim. Então isso pode acontecer, por isso que é importante sempre levar lá para o seu médico. Então, dores ao urinar, vontade de urinar frequentemente, presença de sangue na urina ou no sêmen, né? A própria dor no local, né? Própria dor na região do ânus, a dor na região do períneo, né, a própria dor ali na região, enfim, do pênis, tudo é importante ser visto, ser avaliado e busque o seu médico, urologista. Se não for o câncer de próstata, pode ser uma outra doença, então deu desconforto, busque o seu médico. Não está com desconforto nenhum, faça os exames preventivos. Vá em busca dos exames preventivos, que é sempre importante, sempre salutar, não só para você, mas para toda a família, né? Às vezes você vai estar ouvindo aqui ou assistindo o programa de hoje, você vai falar, puxa, ainda não sou nenhum grupo de risco, ou né, sou mulher, estou ouvindo aqui, mas com certeza você tem alguém na família, você tem alguém próximo de você que está na idade de risco, que precisa se conscientizar. Então, fale com essa pessoa, né? Converse, oriente. Às vezes as pessoas não têm a orientação, né? Ela não lembra que precisa ir, ela não lembra que precisa fazer o exame. Então, dê esse apoio, dê esse suporte, esteja presente, né, na vida dos seus familiares, dos seus conhecidos, para que eles próprios ali possam, então, tomar a iniciativa e realizar os seus exames, realizar todo o seu check-up, conversar lá com o seu médico, né? Então, quando você já está com a doença, aí o que resta fazer, então, é tratar, né? Então, entra-se o tratamento. Tem pessoas que falam, né? Essa é uma frase muito comum, né? Ah, eu não vou no médico, porque se eu vou no médico, eu vou achar problema. Mas a questão é, se você não encontrar o problema, não quer dizer que ele não vá estar ali. Então, você só não está vendo, você está tampando os seus olhos para algo que já existe. Então, quando você olha para algo que está em você, por uma doença, por uma disfunção, por um desequilíbrio, não é que você está encontrando algo que não estava ali, já estava. Você apenas agora está tendo a oportunidade de dar um tratamento melhor para aquilo, de não ser pego de surpresa, né? Já pensou, você chega lá no seu médico já com muita dor, ele fala, olha, agora está no estado muito avançado, o tratamento vai precisar ser também mais intenso, isso vai gerar mais efeitos colaterais.
do que se estivesse no início. Então vai ser feito todas as avaliações, né? Mas quando a doença chega de fato, é feito ali o diagnóstico, vale então também buscar os apoios psicológicos, né, para dar todo o suporte emocional e mental, tanto para o indivíduo, né? Então agora se você está passando pela doença, pelo câncer de próstata ou qualquer outra doença que demande uma energia maior, um estado emocional de maior atenção, não exclua outros profissionais, né? Um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, para ajudar a passar por esse momento difícil, porque sim, é um momento difícil. Pode ser que a cura aconteça? Pode ser, mas é uma trajetória, é um caminho, e para passar por esse caminho vai ter desafios. E para passar melhor por esses desafios, por que não ter o auxílio de um profissional que vai não só olhar para o seu físico, né, que é o seu médico ali, mas também vai olhar para como você está lidando emocionalmente com aquilo, como você está lidando mentalmente com a doença, até para que você tenha mais força, mais motivação, até para que você tenha mais vontade de conseguir superar a doença. E naqueles momentos que estiver difícil, que estiver com dor, com tratamento, você consiga lidar melhor com esses momentos difíceis, para que você consiga lidar com a sua família, né? Isso também influencia, né? A pessoa, quando ela está doente, muitas vezes, a preocupação dela a respeito dos seus familiares aumenta, e isso prejudica até o estado de saúde, porque ela fica apreensiva, ela fica tensa, ela fica pensando nos outros. Então, uma ajuda emocional nesse momento é importante para que você possa ficar bem no seu processo e consiga também passar uma mensagem boa aos seus familiares, passar uma mensagem boa para as pessoas ao seu redor. E se você, né, tem na família algum caso desse, então você agora é o familiar, também vale muito a pena buscar esse tipo de auxílio para que você saiba lidar melhor com essa pessoa que está doente, para que você saiba lidar melhor com as suas emoções e os seus pensamentos a respeito dessa pessoa, com os seus medos, com as suas frustrações, com os seus receios, com os seus preconceitos. Então, quando a família, né, ou os envolvidos, as pessoas mais próximas, né, buscam esse tipo de auxílio, só fortalece o processo dessa caminhada terapêutica, que é uma caminhada de diversas áreas, né? Eu gosto sempre de salientar isso, né? São várias áreas trabalhando em prol do mesmo caminho, da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, cada uma olhando ali para uma área importante da vida, né? Um vai olhar mais para o físico, outro mais para as emoções, o outro mais ali para a mente, enfim, o outro para a família, mas tudo isso vai dando o apoio necessário para que essa fase possa ser superada, para que essa fase possa ser superada. Indo agora para uma outra área, né? Então a gente falou um pouquinho da prevenção, né? Do antes dos sintomas, falou um pouquinho se você já tem ou a família tem alguém, né, com a doença, mas e os familiares que já tiveram pessoas doentes, esses familiares faleceram, né, morreram com a doença. Isso também gera, muitas vezes, uma dor emocional ali, uma descompensação, um desequilíbrio, uma desarmonia, uma tristeza profunda, às vezes pode desenvolver uma depressão. Então, se você perdeu um familiar, seja pelo câncer de próstata ou qualquer outra doença, né, o próprio Covid agora, que levou muitas pessoas, né, a óbito, também é interessante, se você achar, né, claro, buscar esse apoio. Não é só para os outros agora, é pensando em você, para você passar por esse desafio, para você conseguir superar a perda de alguém que você gostava muito, para você continuar a viver a sua vida. Eu sei que por vezes é difícil, né? Pode surgir a sensação, como que eu posso viver a minha vida e ser feliz se a pessoa que eu amava não pode mais viver? Então também não viverei por amor a ela. São essas frases inconscientes que se processam na nossa cabeça. Então, se aquela pessoa não teve a oportunidade de viver, eu também agora não posso viver e ser feliz porque eu estaria desonrando a morte daquela pessoa. Mas muitas vezes é o contrário, a gente vai continuar honrando a memória daquela pessoa que morreu, vivendo, sendo feliz, progredindo o que aquela pessoa construiu até então, honrando a memória dela e levando essa memória dela para frente, para a vida, para outras pessoas, como exemplo, como inspiração,
com gratidão por tudo que aquela pessoa fez. Senão nós ficamos olhando também só para as perdas, só para a morte, e não conseguimos mais caminhar. Não conseguimos mais seguir adiante. É como se uma parte nossa morresse junto com o outro, por fidelidade, por honra, por apreço, por amor. Mas dá para ser diferente. Dá para ter o mesmo amor, o mesmo apreço, a mesma honra, continuando a viver. Não é fingir que nada aconteceu, mas considerar que algo aconteceu e, a partir de então, fazer algo de bom com o que aconteceu. Porque assim vai ser honrada a história dessa pessoa que se foi. Assim essas memórias serão lembradas, não só pela dor, mas por tudo que aquela pessoa deixou, por todas as boas lembranças, por todos os aprendizados, as experiências, por toda a vida que foi gerada, por toda a troca, né, de afeto que existiu ali. Então você lembra de tudo isso e segue adiante, segue para a vida, se permitindo novamente ser feliz, se permitindo novamente seguir adiante. Então são 3 cenários aí, né, para nós refletirmos, pensarmos e ainda assim compartilharmos com outras pessoas ao nosso redor. Né, o cenário antes, ou seja, qual é o meu dever de casa? Quais são as minhas obrigações? É que a obrigação fica muito pesado, né? Mas quais são os meus cuidados? Comigo mesmo. Então, vamos relembrar. Então, os meus cuidados vão ser procurar o meu médico, fazer os meus exames, no sinal de qualquer desconforto, buscar o auxílio necessário, seja um desconforto físico, um desconforto emocional, um desconforto mental. Vamos trabalhar no preventivo, tendo hábitos de saúde saudáveis, uma boa alimentação dentro do possível. Falo dentro do possível porque hoje em dia tem N fatores que influenciam a nossa alimentação. Mesmo para aqueles que têm condições de se alimentar, né? Aí entra, às vezes, alimentos que não são tão saudáveis, mas que dentro da rotina ali você vai administrando de uma forma que não te impacte tanto, e outros que por vezes não têm a condição necessária de se alimentar direito também acabam ingerindo alimentos que não são muito saudáveis. Então, dentro do possível, ter uma alimentação mais saudável, né? Algo simples, comum e que vale para todas as áreas da nossa vida, né? Uma alimentação saudável, porque é ela que vai nutrir o nosso corpo, que vai proporcionar realmente aquilo que o corpo precisa para manter a saúde, para regenerar aquilo que está com problemas, para nos dar mais força e vitalidade quando estamos doentes. Então, uma boa alimentação é fundamental para a prevenção e para a manutenção da nossa saúde. Outro ponto, né, na parte da prevenção, atividade física, também é sempre muito falado, lembrado, relembrado, seja ela qual for, a que você mais gostar, uma caminhada, uma corrida, um futebol, um vôlei, um tênis, uma bicicleta, tudo que movimente o seu corpo, que faça você gastar calorias, que faça você oxigenar mais o seu sangue, isso tudo vai te proporcionar mais saúde, mais movimento, vai liberar hormônios que te deixam com um estado de bem-estar maior, com um estado de alegria maior, com um estado de satisfação maior. Então, alimentação, atividade física. Se você tem algum tipo de vício excessivo, seja ele qual for também, comece a olhar, talvez seja a hora de você buscar uma ajuda, um apoio, porque isso pode estar te prejudicando. Não só na saúde física, mas também na saúde financeira, porque um vício, principalmente os vícios mais comuns, né, bebida, cigarro, droga, seja lá qual vício for, demanda dinheiro para comprar também tudo isso. Então, o vício pode estar te prejudicando não só fisicamente, mas financeiramente, que vai te gerar lá na frente uma preocupação, e isso pode afetar a sua saúde física, mental, emocional. Então, se você se identificar, busque aí auxílio. As questões emocionais, traumas,
sentimentos que você observa aí, que se repetem com frequência, sentimentos que te incomodam, situações que não saem da sua mente, pensamentos repetitivos, ansiedade, depressão, né? Cabe também aí o autocuidado, né? Como que se faz a prevenção de tudo isso? Fazendo coisas que vão te fortalecer, se conhecendo mais, buscando práticas que te levam a esse estado de bem-estar, pode ser uma meditação, pode ser terapia mesmo, né, terapia continuada, da mesma forma que você come ali o seu alimento, você ingere os seus nutrientes, o que que você tem ingerido das suas emoções? Como você tem cuidado delas? Deveria ser algo fixo na nossa rotina de vida, né? Tempos em tempos, precisamos também ir no psicólogo, no terapeuta, mesmo que você não tenha nada aparente, mas é importante para fazer uma organização das ideias, dos pensamentos, para ver se realmente não tem nada, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, mas as coisas não estão legais e refletem em outras áreas da nossa vida que a gente não consegue correlacionar. Você observa, busca toda essa parte preventiva. Se identificou ainda na idade lá de risco, 45, 50 anos, então aumenta ainda mais então o dever de casa para buscar o seu médico e fazer os exames preventivos, principalmente aqui com o nosso assunto de hoje, né, do Novembro Azul, do exame de próstata. Tem os exames laboratoriais, tem o exame do toque, que é importante. Então o médico vai dizer a hora de fazer qual exame no momento certo. Então você vai buscar lá o seu médico, mas você fala, poxa, já estou numa idade de risco. Não quer dizer que você é velho, que você é isso, que você é aquilo, não. Os estudos e as estatísticas mostram que a partir dessa idade, naturalmente, já há uma probabilidade maior de desenvolver uma doença. O ser humano quer viver cada vez mais e com saúde, claro, todos nós queremos ter uma vida saudável, todos nós queremos viver muito mais tempo. Todos, de modo geral, querem viver muito mais e com saúde. Mas, teoricamente, quanto mais a gente vai vivendo, os números mostram que a probabilidade, não quer dizer que é para todo mundo, mas a probabilidade de estatísticas avaliando o que acontece com as pessoas mostra que a partir de determinada idade os riscos aumentam. A chance de ter alguma doença também aumenta. Então não é que é um mal envelhecer. Quer dizer que você precisa fazer o seu deverzinho de casa. E fazer os seus exames, buscar o seu médico, se cuidar mais. Cada fase da vida tem as suas obrigações. Todas elas são importantes. Quando você é criança, você vai no pediatra, depois você vai crescendo mais um pouquinho, você começa a ir no clínico, fazer os seus check-ups mais espaçados. Depois você vai ficando um pouco mais velho, precisa fazer os mesmos check-ups com uma frequência que vai aumentando. Depois você vai ficando mais idoso, outros exames, outras coisas começam a entrar no jogo. Então, você vai avaliando que idade, né? Uma pessoa de 50 anos é diferente de uma pessoa de 20. Por mais que a de 20 também pode ter as mesmas doenças da de 50. Mas, estatisticamente, olhando a grosso modo como a população, de modo geral, se comporta e se apresenta, os números dizem que as maiores chances estão na fase de uma idade mais avançada. Então não é por ser velho, por ser idoso, por ser isso ou por ser aquilo, é simplesmente porque o nosso corpo físico já viveu bastante coisas, já processou muitas coisas, nós já fizemos coisas com o nosso corpo que nem sempre foram saudáveis, o próprio processo natural do envelhecimento tem um processo de oxidação, é como se o nosso corpo fosse oxidando, vai realmente envelhecendo, porque em algum momento nós iremos morrer. Então faz parte do ciclo natural. Então aí tudo vai entrando então como compensação para a gente entender que fase que eu tô, o que eu preciso fazer. E aí quando eu vou ficando então com mais riscos, eu vou compensar o quê? Fazendo mais exames, tomando mais medicamentos, se for necessário, claro, né? Sempre com receituário médico, suplementando com vitaminas, melhorando a minha alimentação ali, enfim,
Você vai ajustando o que precisa ser ajustado. Você vai sempre seguindo ali o seu processo, se respeitando. Se respeitando. Então, se você tem aí alguém por perto que ainda tem algum tipo de receio, converse com essa pessoa abertamente, não impondo, mas mostre a importância para ela, para os familiares, para você mesmo. Dê o exemplo, vá você. Então, o cuidado preventivo ele é sempre interessante e fundamental, tendo um estilo de vida mais saudável dentro do possível, e aí cada um vai adaptar a sua rotina, a sua realidade de vida, as suas necessidades. Aí ainda dentro desse bloco, né, da prevenção, para ficar bem claro, entra aqui também os exames preventivos, né, então o estilo de vida, mas os exames preventivos que você vai realizar conforme as idades necessárias, ou pelo histórico familiar, né, como eu disse, um dos fatores aí de risco é o histórico familiar. Então, se você já tem casos aí com seu pai, tio, irmãos, avô, então isso já dá um indício que pode ser que aconteça. Talvez nunca aconteça, mas pode ser porque já tem o histórico. Então, se você sabe que já tem histórico, você vai se prevenir ainda mais. Você vai ficar mais atento, vai ficar mais ligado. Não é que você vai ter a doença, mas, de novo, vamos falar de probabilidade. Há uma probabilidade grande de ter. Então, vamos começar a cuidar desde antes. Isso vale também para as mulheres. Isso vale para todo mundo, para qualquer coisa. Você já tem muito histórico na família, então vá buscar. Então, o primeiro bloco é a prevenção, a conscientização, quebrar essa barreira, quebrar essa casca, para que a gente vá buscar esse auxílio, para que a gente se cuide mais, se respeite mais, se permita mais a ter uma vida saudável. O segundo bloco, né, dentro aí desse assunto, Novembro Azul, do câncer de próstata, é quando é identificada a doença. Então vamos pensar agora, bom, já fiz o meu dever de casa, fiz tudo que tinha que fazer, hábitos saudáveis dentro do possível, exames todos em dias, mas foi diagnosticado ali a doença. Se os seus exames estiverem em dia, provavelmente sua doença foi diagnosticada numa fase inicial. Se ela foi diagnosticada numa fase inicial, vamos falar de números de novo. A probabilidade de cura aumenta. Então, os números mostram isso. Quando há o diagnóstico em fase inicial, a chance de ter a cura também aumenta. Teve a resposta ali do médico, né, com o diagnóstico. Provavelmente, nós, todos seres humanos emocionais, de alguma forma, podemos estar também naquele momento suscetíveis a ter um abalo emocional. Então agora eu fiz todo o meu dever de casa a respeito do físico, mas a notícia pode ter mexido com as minhas emoções, minhas preocupações com respeito à minha família, como que eu falo para os meus familiares, como que eu conduzo isso no meu dia a dia com os meus familiares, com as pessoas próximas, no meu trabalho, como que eu vou lidar eu comigo mesmo com essa informação agora. E aí entra, então, dentro desse segundo bloco, os cuidados que serão realizados com a doença. O primeiro deles, óbvio, vai ser os cuidados médicos. Então, o médico vai fazer a biópsia para identificar certinho se é maligno, benigno, se tem outras áreas do corpo, o tamanho e tal. Vai proporcionar ali o melhor tratamento, se vai precisar de uma cirurgia, se vai precisar de uma quimio, de uma rádio, de medicamento, enfim, o médico vai elaborar ali toda a sua trilha terapêutica dentro do desenvolvimento dessa doença e do trabalho para a retirada, a remoção ou a cura daquela doença. Então, os médicos vão começar a organizar toda a estratégia de atendimento ali. Mas e quem vai cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos? Hoje em dia, os médicos propriamente ditos já
dão encaminhamento, né, orientam, sugerem, né, para os seus clientes que busquem psicólogos, que busquem psiquiatras, que busquem terapeutas, para ter esse apoio emocional. É sabido que as emoções e a mente influenciam na nossa saúde física. Então, se eu estiver com as minhas emoções abaladas, com a minha mente em conflito, eu vou afetar na qualidade do meu tratamento. Eu vou afetar nos resultados do meu tratamento. Então, tem diversos estudos aí que mostram quando a pessoa ela está confiante, ela está motivada, ela está mais alegre, ou ela tem fé, as chances aumentam. E é claro, nada é garantido, mas vamos supor que mesmo que o indivíduo venha a falecer lá na frente, ele passou por essa caminhada melhor, porque ele buscou o apoio. Então ele vai aprender a lidar melhor com a doença, ele vai saber a lidar melhor com seus familiares, com seus conhecidos, no seu trabalho, ele vai lidar melhor com isso no seu íntimo. Então esse bloco aí é muito importante, que começa então os cuidados em decorrência da doença. Se você é familiar, também entra aqui dentro desse segundo bloco. Também cabe, nesse momento, conversar com o médico, para que o médico te oriente ao que você precisa fazer, se é que precisa fazer alguma coisa, mas qual o apoio que você pode oferecer. Converse com o médico. Busque um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, para te ajudar também a digerir emocionalmente tudo o que aconteceu, porque o indivíduo já está ali doente. Se você que está de fora, né, de alguma forma, contribuir de uma maneira negativa, você está contribuindo também para que o tratamento não se desenvolva na sua potencialidade máxima. Então faça por você, faça pelo outro, né, para que todo mundo consiga compreender melhor e seguir adiante, para que todo mundo possa, então, se tratar junto, né? Um vai tratar mais da doença física, outros vão se tratar mais das emoções, principalmente para aprender a lidar com a doença. E aí o desafio vai ficando mais fácil. Não quer dizer que a doença vai sumir da noite para o dia, mas os indivíduos envolvidos vão aprendendo a lidar melhor com a doença. Então, o primeiro bloco, prevenção. O segundo bloco é quando a doença chega. E aí, o que eu faço? O primeiro bloco sempre continua, que são os hábitos saudáveis, né, de prevenção e, dentro do possível, manter uma alimentação, enfim, tudo saudável ali. O segundo bloco é entrar a atuação, médico e esse conjunto de áreas que vão te fortalecer. E aí, o terceiro bloco desse grupo é para aqueles que já tiveram familiares que faleceram, né, vítimas da doença. Então, esses familiares, muitas vezes, precisam, sim, de ajuda. Ajuda emocional, precisa cuidar do que aconteceu, porque senão você deixa de viver a sua vida. Ou você vai usar de artifícios, de elementos, para fingir que nada aconteceu. E isso vai adoecendo a sua vida. Às vezes, né, como eu disse, o indivíduo ele não se permite mais a vivenciar e ter uma vida feliz porque alguém morreu. Isso não é algo que se processa de maneira consciente, uma escolha, né, que alguém acorda e faz. Isso acontece por conta dos vínculos, por conta das relações, mas sempre é possível olhar, né, para esses efeitos colaterais gerados a partir de uma perda, de uma doença. Aqui a gente está falando, né, do câncer de próstata, do cuidado de saúde masculino, mas vale para qualquer doença, para qualquer coisa esse terceiro bloco. Aprenda a lidar melhor com o que aconteceu, porque você pode, porque você merece, porque pode ser mais leve. O que aconteceu, aconteceu. Agora, como que eu vou lidar com o que aconteceu? Por mais difícil que seja, com certeza é, talvez tenha outros caminhos, tenha outras formas
de se vivenciar, de se aprender. Talvez tenha outras maneiras. Então, se você olhar para esses 3 blocos aí, para esses 3 tripés, para esses pilares, para esse tripézinho, né? Prevenção, cuidado, e depois, né, o terceiro ali, lidando com o que já aconteceu. Teoricamente, você tem aí um grande leque de possibilidades para um autocuidado e para uma vida de maior equilíbrio, harmonia com você mesmo e com os outros ao seu redor. E só, né, frisando aqui, né, da campanha do Novembro Azul, do cuidado aí do câncer de próstata, pegando até o gancho que muitas campanhas já estão colocando como desafio daqui para frente, né, não só o câncer de próstata, mas a saúde masculina de modo geral. Incentive aí as pessoas ao seu redor, principalmente os homens, ou as pessoas que têm mais receio, preconceito em ir ao médico, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, para que possa ser vencida essa barreira, para que possa ser vencida essa casca que fica ali prendendo os indivíduos no sofrimento, na dor. Então vamos ajudar a conscientizar, né? Um dos objetivos desta campanha, como outras que acontecem mensalmente, é a conscientização. E nós só vamos conseguir conscientizar se falarmos sobre, se conversarmos abertamente sobre, se incentivarmos as pessoas, se fizermos a nossa parte, o dever de casa. Né? Porque às vezes é muito fácil, né? A gente chega lá para o outro e fala, viu, você precisa ir lá no seu médico, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, precisa isso, e você acaba não fazendo nada. Ou seja, a gente não faz nada e quer que o outro faça tudo. Então, não é muito interessante, não vai soar verdadeiro para quem está ouvindo. Então, faça o seu dever de casa, dê o seu exemplo, busque por você. E aí você vai aos pouquinhos, não convencendo, não é uma questão de convencer, de obrigar, mas de conversar, de conscientizar. Quanto mais natural for esse assunto, mais as pessoas vão falar sobre, mais as pessoas vão buscar auxílio, mais as pessoas vão buscar se cuidar. Então vamos ajudar, né, nessa divulgação da campanha do Novembro Azul. Comece com quem? Com quem está mais próximo de você. Comece no menor núcleo que você está, com as pessoas mais próximas, com quem você convive. Depois vai aumentando, vai para suas redes sociais, vai para, sei lá, trabalhos sociais, e enfim, depois você vai aumentando o leque. Mas comece perto, pelo menor grupo que você está. Se você conscientizar uma pessoa, essa uma pessoa provavelmente lá na frente vai conscientizar outra, que lá na frente vai conscientizar outra, e assim por diante, de uma em uma, aos pouquinhos, né, todo mundo vai se conscientizando aos cuidados com a sua própria saúde. Um dos bens mais preciosos que nós temos é a nossa saúde. O dinheiro é muito importante, ele que movimenta muitas coisas nesse nosso mundo, sim, né, sem o dinheiro, que é a moeda, né, que faz as coisas girarem, né, nós não teríamos o tipo de sociedade que nós temos hoje. Então é uma coisa muito rica mesmo, não só em valor monetário, mas em valor social, né, tudo. Porém, a saúde é o que nós temos de mais importante, uma das coisas, né, porque sem saúde, seu dinheiro já não tem mais valor nenhum. Sem saúde, as suas relações não têm mais valor nenhum. E como que você vai aproveitar o seu dinheiro que você conquistou com o seu mérito, se você não cuida da sua saúde? Como é que você vai aproveitar, né, as relações aí com sua esposa, com seu esposo, com suas filhas, com seus filhos, sobrinhos, sei lá, com sua família, com seus amigos, se você não cuida da sua saúde? E aqui eu não cuida, né, não estou falando de quem tem algum tipo de doença, que tem uma necessidade especial. Estou falando de quem realmente negligencia os seus próprios cuidados. De alguém que finge que nada está acontecendo, mesmo quando tudo não está legal.
Como que de fato você está aproveitando a sua vida? Cuide da sua saúde, que não é só física, emocional, mental. Se você tem a sua crença, né, também podemos colocar aqui a saúde espiritual, para você buscar a sua fé, a sua crença, se você tiver. Se você não tiver, não tem problema. Vai buscar outras coisas que te dão esse estado de bem-estar. Mas busque. Percebe, se a gente começar esse trabalho de conscientização, sementinha por sementinha, palavra por palavra, exemplo por exemplo, esse movimento vai se ampliando. Passar notícia triste, passar notícia ruim, mostra aí as redes sociais que os números são campeões, né? Todo mundo compartilha, todo mundo quer, não quer muita coisa, né? Mas uma grande parte das pessoas compartilham. Notícias violentas, notícias tristes, catástrofes. Não que não tenham que compartilhar, o que tenham. Não estou entrando no mérito do julgamento sobre isso. Mas se a gente consegue ter uma movimentação ampla e abrangente em uma determinada área, nós conseguimos ter a mesma capacidade de fazer isso em outras áreas. Basta nós ficarmos mais engajados nesse processo, a começar com a gente mesmo. Ainda há muito esses tabus, né? Porque coisas relacionadas à saúde física, emocional, enfim, a nossa saúde, o nosso bem-estar, de modo geral, acaba gerando para muitas pessoas vergonha, receio de conversar, né? Algo meio particular, individual, que não se pode falar abertamente, em público, trocar informação. Mas aí que eu falo e reflito aqui, junto com você, com outros assuntos que, por vezes, são menos importantes para nós, porque não afetam diretamente a nossa saúde, o nosso convívio, nós fazemos e não nos envergonhamos, não ficamos com receio, com medo. Por que que com coisas que estão diretamente relacionadas conosco, a gente tem essa vergonha, esse medo? Olha como nós negligenciamos a nossa saúde muitas vezes. Coloque na balança, veja aí o que está pesando mais na sua vida, se é os cuidados ou não. E aí vai ajustando. Claro que ter uma vida perfeita ninguém vai ter. Todo mundo vai continuar tendo a sua rotina, a sua vida. Por isso que eu falo, dentro do possível, nós vamos ajustando e fazendo o melhor, para ter um ganho de qualidade ali, para ter um ganho de bem-estar. Isso, né, deixar bem claro, não garante nada lá na frente no sentido de, olha, eu fiz isso, então eu vou viver 100 anos redondo. Não é uma fórmula matemática, mas é algo que nos mostra com os estudos no decorrer do tempo que esse tipo de atitude proporciona, a grosso modo pela estatística, uma melhor qualidade de vida. E mesmo que lá na frente o indivíduo venha a morrer, falecer, que um dia todos nós iremos, se ele se preocupou com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar, ele viveu provavelmente a sua vida de uma melhor forma. Ele viveu a sua vida de uma melhor forma, então valeu a pena. Então isso vai acontecer um dia com todos nós, a gente vai chegar na linha final da nossa trajetória. E talvez essa pergunta é que fique: valeu a pena? O que eu fiz compensou? Dizem que uma das coisas que mais motivam as pessoas, que mais fazem as pessoas refletirem a respeito das suas ações, é quando elas estão, entre aspas, à beira da morte, ou com uma probabilidade real de morrer. E ali, através desse contato com uma força maior que nós, que é essa, né? Chega um momento que não temos como agir, como fugir, como nos esconder. Essas reflexões surgem. Valeu a pena tudo que eu fiz? Valeu a pena tudo que eu vivi? Não vamos esperar chegar lá na frente para
que a nossa consciência faça a pergunta. Vamos perguntar agora, está valendo a pena o que eu estou fazendo? Algumas coisas, acredito que sim, a sua resposta será positiva, sim, está valendo a pena. Outras, talvez a resposta seja não. Não, isso aqui não está valendo a pena, não está legal, não está satisfazendo, não está preenchendo, não é verdadeiro. Então, para essas coisas que não estão legais agora, comece a ajustar. Se não conseguir resolver tudo, mas se resolver um pouquinho, já ajuda para você, para que essa sensação interna fique melhor, fique leve. Você já parou para pensar? Um dia vai acabar. Valeu a pena? Está valendo a pena? O ser humano, ele projeta o futuro a partir de uma ideia, de uma vontade. Mas o futuro, como diz no ditado popular, a Deus pertence. A gente não sabe muitas coisas do amanhã, a gente sabe do agora. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Porque se eu chegar amanhã vivo, eu quero chegar bem. Por isso que eu quero me cuidar, eu quero fazer coisas legais, quero fazer coisas que agreguem na minha vida. Se eu não chegar amanhã, até aqui onde foi, tá legal. Não consegui acertar tudo, mas uma boa parte eu já corri atrás, já acertei, já melhorei. Fiz o que deu para fazer. E esse talvez seja o estado de paz, né? Quando a consciência consegue compreender isso. Fiz o que deu para fazer e ainda complemento da melhor forma possível. Talvez não tenha sido perfeito aos olhos de outros, mas quando há essa consciência, fiz o que deu para fazer da melhor forma possível, sua consciência vai ficar tranquila, sua consciência vai ficar leve, sua vida vai ficar mais harmônica. Então reflita sobre tudo isso e vamos aí ajudar nesse processo de conscientização dos cuidados da saúde. Aproveitar para agradecer aqui todo mundo que está acompanhando o programa Você Melhor, a nossa ouvinte Fatiminha, sempre acompanhando aqui pelo rádio, na programação da Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM, compartilhou aqui a sua mensagem conosco. A Vera também mandou aqui a sua mensagem pelo Facebook. E você também pode mandar a sua mensagem, mandar o seu comentário, mandar aí a sua sugestão, participar conosco, seja através das redes sociais Facebook e YouTube, deixando seu comentário e compartilhando a nossa live, ou pelo WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891. 011 99891 9891. Faço o convite também para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. Só colocar nas redes sociais lá, Lucas Anzolin, você vai encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá eu posto todas as atividades, os atendimentos, né? Sou terapeuta, trabalho com a constelação familiar, realizo meditação, dou curso de constelação familiar. Então lá tem todas as informações, tem um contato também para quem quiser, enfim, marcar o seu atendimento, conhecer mais sobre o meu trabalho, Lucas Anzolin. Se você preferir, tem a página do Espaço, que é o Espaço Inspirar, que é onde eu atendo aqui. Espaço Inspirar, Facebook, Instagram, Espaço Inspirar, também no Facebook e no Instagram. E na dúvida sempre pode me mandar um WhatsApp, 998500667, 998500667, que no Espaço também tem outras terapeutas que atendem, tem a Nair, que atende com reiki, psicoterapia, constelação com os bonequinhos, tem a Paula, que atende com acupuntura, moxa, reiki, yoga, tem a Gláucia, que atende com a terapia multidimensional. Então tem um time bem bacana para te atender dentro da sua necessidade. Então é só entrar em contato. E para todo mundo que acompanhou o programa Você Melhor de hoje, novamente deixo a minha gratidão,
Gratidão por acompanhar, gratidão por ouvir e assistir, gratidão por compartilhar desse momento especial comigo, com a Rádio Cidade Jundiaí, com todos aí ao seu redor, porque com certeza essa sementinha aí ficou plantada desse Novembro Azul